Salve clã! Hoje abordarei em vídeo os Suzanos mais fortes do anime Naruto. Eu vou considerar os 7 Suzanos nas suas formas perfeitas. Eu sou o Weber, você está no canal Top 10 e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você puder apoiar o canal com R$1 que seja por mês, vai ganhar vários benefícios, que vai de um simples salves até meu WhatsApp num grupo feito apenas para os apoiadores. Clica no card ou no link na descrição e saiba mais. Basicamente, os Suzanos são humanoides feitos do chakra do próprio usuário, que luta em seu nome. É também a terceira habilidade concedida para aqueles que despertam ambos Mangekyo Sharingan. E só lembrando você, o top é mediante a minha opinião pessoal. Se discorda de algo, após o vídeo está livre para debater seu ponto de vista comigo. Shisui. Sobre seu Suzano temos poucas informações divulgadas. Uma coisa que se destaca bastante era sua cor verde e uma lança que ele usava como arma, onde ele podia manipular a natureza do fogo e também lançar umas agulhas de chakra, algo parecido a isso. E também tinha o poder de lançar magatamas. Mas não sabemos muito mais do que isso, e por esse motivo ele está em último no top. Suzano do Hagoromo. É com certeza um dos mais poderosos do anime, já que é feito do próprio chakra do Sábio dos Seis Caminhos. E outra coisa que difere esse Suzano é seu tamanho colossal. Ele era incrivelmente grande. Um feito incrível dele foi enfrentar sozinho e igualar um nível de poder com o poderoso 10 Caudas, e até foi capaz de suportar uma Bijudama direta e continuar a batalha normalmente. Mas também são poucas informações que sabemos desse Suzano. Ele é incrivelmente forte e grande, apenas isso. Agora você pode me perguntar, por que ele sendo tão poderoso está tão abaixo na sexta colocação? Simples, esse Suzano não entrou na obra oficial do mangá, foi inserido apenas no anime. Então digamos que por mais forte que ele seja, em tese posso considerar ele como um filler. Suzano do Itachi. Agora um Suzano que todos ou a grande maioria idolatram como o mais poderoso, mas eu não penso assim. Mesmo possuindo armas muito poderosas como o Espelho de Ata, onde anula todos os ataques recebidos, e também a espada de Totsuka, uma espada que sela com Genjutsu aquele que for perfurado por ela, esse Suzano também tinha o poder de lançar as poderosas Magatamas. E eu admito, esse Suzano é realmente muito poderoso, mas também não é invencível como todos acham, já que o Itachi nem conseguia lutar por um tempo muito longo, por sua falta de chakra. Suzano do Indra. Como o primeiro usuário do Mangekyo Sharingan, Indra alcançou o domínio completo sobre o seu Suzano. Era bem similar à forma final do Suzano de Sasuke, mas também não tem como eu afirmar com certeza, é apenas uma especulação minha, já que é outro Suzano que a gente não teve tanta informação assim em Naruto. Mas o que sabemos de verdade é que assim como o Suzano do Madara foi derrotado pelo Mokutou do Hashirama, o Suzano de Indra também foi derrotado pela técnica de madeira de Asura. E só não vou colocar numa melhor posição por saber pouco do seu real potencial. Suzano do Madara. Esse sim todos conhecem muito bem, e sabem também do seu poder absoluto. Com um único movimento de espada ele chegava a partir montanhas. Mas fora sua força absurda, esse Suzano não possuía nenhuma habilidade exclusiva, além de conseguir lançar Magatamas. Esse Suzano era feito também do Rinnegan, e na sua forma final junto com o Kurama, foi capaz de rivalizar contra o Hashirama, mesmo que foi derrotado no final. Além disso, o Madara conseguia fazer cópias do Suzano, como na luta contra os 5 Kages. E ainda conseguia aumentar o nível de jutsu do seu arsenal, já que o seu Suzano ajudava com essa técnica também, como vimos quando ele invoca aqueles meteoros gigantes. E digamos que se fosse para analisar o Suzano puro mesmo, esse seria o top 1. Mas como teve Suzanos que teve upgrades, esse Suzano do Madara fica com a medalha de bronze, o que já é muito bom. Suzano do Sasuke. Esse Suzano na sua forma perfeita usa tanto um arco e flecha como uma espada como arma. E o Sasuke consegue aplicar o Amaterasu em suas duas armas, tornando seu Suzano ainda mais letal em seus ataques. É também um Suzano muito poderoso, ele conseguiu partir um meteoro em 4 partes com apenas 2 ataques. E o Sasuke também conseguiu usar técnicas comuns no seu Suzano, como o Chidori por exemplo. Esse Suzano também é feito através do Rinnegan, e foi capaz de resistir ao Genjutsu mais poderoso do anime, o Tsukuyomi Infinito. E foi também capaz de ser um recipiente perfeito para o chakra das bestas com cauda, e com isso pôde usar um dos jutsus mais poderosos do anime, a Flecha de Indra. Então esse Suzano leva a medalha de prata.
今の俺が放てる最強の術だ。もう知れ。知ってくれ。 Suzano do Kakashi. Sim, alguns podem chamar de Suzano do Óbito também, mas pra mim é do Kakashi, foi ele quem invocou, mesmo que ele tenha usado o poder do Óbito para isso. Esse Suzano foi admirado até pelo Naruto, onde ele fala que ele era mais legal que o do próprio Sasuke. Esse Suzano continha traços de poder do Rikudou, já que o Kakashi herdou esse poder do Óbito por ele ter se tornado o Jinchuriki do 10 Caudas. E o mais incrível nesse Suzano foi a combinação dele perfeita com a técnica do Kamui, onde deixava ele muito mais poderoso. Tudo que ele acertava, ele mandava para outra dimensão. Essa combinação foi tão poderosa que deu até trabalho para a Kaguya, a deusa do chakra. Uma pena foi esse Suzano ter durado muito pouco tempo, mas para mim é o mais poderoso do anime. E por esse feito incrível ele leva a medalha de ouro. Bom, esse foi meu ponto de vista. Agora continuamos nosso debate nos comentários. Eu quero saber o que você mudaria e por quê. E agora vamos para os salves do vídeo. O primeiro salve é para Lara Forza, o segundo para Thiago Moutinho e o terceiro e último salve de hoje para Theo Guedes. E é isso aí, continue acompanhando mais vídeos do nosso canal e até o próximo.